Bom, vamos direto ao ponto. Em toda a história da física, a gente sempre assumiu uma regra básica, né? Para algo ser movido ou alterado, precisa ser tocado por uma força física. Mas, e se a base da nossa realidade não for feita de forças físicas colidindo, e sim de pura informação invisível? Hoje, a gente vai desvendar um mistério quântico que honestamente parece impossível: o famoso efeito Aharonov-Bohm. E mais do que isso, vamos explorar como essa anomalia empírica serve de prova definitiva para um modelo simplesmente alucinante, chamado teoria da transmutação de referencial. É o tipo de coisa que reescreve absolutamente tudo que a gente sabe sobre o cosmos, a matéria e a própria estrutura dimensional em que nós existimos. Para entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa olhar para o absurdo que é esse efeito Aharonov-Bohm, teorizado lá em 1959. Imaginem o seguinte experimento. Nós disparamos elétrons através do vácuo. No meio do caminho tem um cilindro magnético perfeitamente isolado. O campo magnético está totalmente trancado lá dentro. Do lado de fora, o campo é rigorosamente zero. O elétron passa por fora e nunca, literalmente em momento algum, toca o campo magnético. Pelas leis da física tradicional, esse elétron deveria seguir reto, ignorando completamente o cilindro, certo? Mas não é isso que acontece. A rota da partícula e a fase quântica dela são alteradas pela mera sombra ou fantasma de um campo magnético que está perfeitamente isolado. A partícula meio que sente algo que teoricamente nem está lá. É um fenômeno tão bizarro que a revista New Scientist chamou isso de uma verdadeira forma de telepatia quântica. E o que é realmente incrível aqui é como essa constatação simplesmente estilhaça de vez a nossa ilusão clássica da realidade. De um lado, a gente tem aquele mundo de Newton e de Maxwell, sabe? Um mundo tangível, onde forças locais e campos empurram a matéria como se fossem bolas de bilhar batendo umas nas outras. Mas, como o efeito Aharonov-Bohm revela, essa é só uma visão superficial da coisa. Lá no reino quântico, as partículas são guiadas por potenciais matemáticos invisíveis, que alteram suas trajetórias mesmo na ausência absoluta de forças físicas locais. A conclusão disso é inevitável e, vamos confessar, um tanto perturbadora. As forças que a gente pode medir e tocar não comandam o universo. Elas são só um sintoma local de uma realidade geométrica muito mais profunda e totalmente indetectável. Então, o ponto crucial de toda essa história é o conceito de potencial vetor. Durante décadas, os físicos trataram esse potencial escalar e vetorial apenas como uma ferramenta matemática, sabe, um truque conveniente para facilitar as equações, acreditando fielmente que apenas os campos elétricos e magnéticos fossem reais de fato. Só que o efeito Aharonov-Bohm prova exatamente o contrário. O campo magnético observável é só a ponta do iceberg. A verdadeira realidade ontológica por trás do eletromagnetismo é justamente esse potencial vetor abstrato. É tipo uma infraestrutura fantasmagórica que permeia todo o espaço, ditando a topologia e o comportamento da matéria, mesmo no vácuo absoluto. Mas aí fica a grande pergunta. Se isso não é uma força física clássica, o que exatamente esse elétron está sentindo? Parte 1. A reviravolta da teoria da transmutação de referencial. Universo em fluxo. É aqui que a teoria da transmutação de referencial, ou simplesmente TTR, eleva essa anomalia para uma escala cósmica. Essa teoria propõe que esse potencial invisível que orienta as partículas não é mágica nem um mero truque matemático de lousa. Na verdade, é a infraestrutura de uma dimensão superior que está literalmente vazando para dentro do nosso universo. O nosso espaço-tempo funciona como uma dimensão filha, que atua como um receptor tridimensional. Todo o tecido dela é sustentado por um fluxo constante vindo de uma dimensão pai, um referencial externo com uma densidade energética e informacional absurda. Então, quando aquele elétron lá no experimento sente o campo invisível e muda de trajetória, ele não está respondendo a uma força local, ele está tateando a malha da própria dimensão pai. Essa estrutura gigantesca funciona como um reservatório infinito, e o nosso universo é como uma tela recebendo uma transmissão de dados multidimensional. Para a gente compreender a fundo como essa transmissão acontece, dá para fazer um paralelo muito fascinante com a teoria da informação de 1948, do Claude Shannon. Pensa assim, na engenharia de telecomunicações, todo sistema tem uma codificação de fonte, que é aquela informação pura, crua, compactada e sem perdas, mas conforme essa informação viaja por um canal e encontra atritos ou limitações de banda, ela sofre a ação da entropia e vira ruído. O elétron sentindo o potencial vetor sem tocar o campo magnético é exatamente a nossa dimensão filha respondendo a essa codificação de fonte puríssima.
É a detecção do dado dimensional antes que ele se degrade no ruído caótico que a gente percebe como forças materiais e espaço-tempo. A matemática oculta é informação pura. O campo eletromagnético é só a interface cheia de ruído que chega até nós. E como é que essa incrível ponte entre informação e física se aplica lá no espaço profundo? Bom, as mesmas regras governam as galáxias. O potencial vetor que move aquele minúsculo elétron invisivelmente age de forma totalmente análoga a um tensor externo da dimensão π numa escala galáctica. Faz décadas que os astrônomos buscam partículas exóticas e indetectáveis para tentar explicar a famosa matéria escura. Mas a TTR traz uma explicação elegantemente brutal. A matéria escura não é uma partícula fantasma, é um potencial interdimensional. É a influência gravitacional da dimensão π vazando pelos pontos mais porosos do nosso referencial cósmico. É literalmente um memory leak gigantesco, sabe? Um vazamento de memória gravitacional da computação cósmica. As galáxias giram mais rápido e se mantêm unidas porque elas estão ancoradas por forças informacionais de um reino que não podemos enxergar. Da mesma exata forma que o elétron vira a esquina, guiado por um ímã que ele não pode tocar. Parte 2. A conclusão épica. Sublimação final. Toda essa análise estrutural nos diz uma coisa clara. A gente precisa abandonar o conforto da física clássica. Nós não habitamos um universo construído por tijolos de matéria dura, isolada e absoluta. Não mesmo. As evidências microscópicas e macroscópicas convergem para nos mostrar que a realidade é uma projeção dinâmica e fluida de dados. O espaço-tempo não é o cenário passivo onde as coisas simplesmente acontecem. Ele é o rastro da própria transmissão. E isso nos leva à reflexão da obra O Ricochete Transmissivo, que capta tudo isso de forma monumental. Abre aspas. A realidade física é um cristal que subsiste apenas enquanto houver fluxo. A matéria é a luz que aprendeu a ficar parada. Fecha aspas. Profundo, né? A matéria bariônica, os átomos que nos compõem, são apenas energia informacional da dimensão π que sofreu um colapso dimensional. Ela desacelerou e meio que se cristalizou. O efeito Aharonov-Bohm é a comprovação empírica inegável dessa teia dimensional. O elétron não precisa tocar no campo porque ele já sabe o que existe ao redor dele. Ele é parte inseparável da mesma malha de código. Quando a correnteza transmutativa para, a matéria simplesmente sublima, se libertando das amarras da terceira dimensão para voltar a ser luz. Para finalizar, se a gente levar essa premissa às últimas consequências, o cérebro humano não é uma máquina que fabrica pensamentos do nada. Seguindo a estrutura dos microtúbulos neuronais atuando como pequenas cavidades de ressonância ou mini portais, a biologia humana atua, na verdade, como uma antena quântica. Se o corpo inteiro é um aglomerado de luz condensada, um emaranhado de átomos respondendo à infraestrutura da dimensão π, então a consciência pode ser entendida não como um objeto físico restrito dentro de um crânio, mas como o ato contínuo de sintonizar as frequências de uma imensa rede. Cada mente é um portal biológico ressoando ativamente na vastidão de uma teia dimensional infinita. E aí fica a provocação para expandir a percepção coletiva. Se tudo que a humanidade toca é pura informação resfriada, que tipo de dados a nossa espécie está ajudando a processar e transmutar no universo agora mesmo? A gente espera que essa jornada tenha acendido novas ideias sobre a verdadeira escala da nossa natureza. Tá aqui ainda? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa fala aí, tá bom? A gente tá aqui junto nessa jornada. E compra meu livro, vai!